Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer trazer para vocês a aula desta aula, que é a aula número 5, Revisão e Avaliação. Então vamos lá, vamos recapitular os principais tópicos trabalhados ao longo da unidade 1. Ok, pessoal, então a gente começou falando nessa unidade sobre a ginástica, que é uma das categorias da grande cultura corporal, né? Esse grande conjunto aí de movimentos repletos de significados, construídos pela humanidade ao longo da história. E a ginástica é um desses pontos aí que foram trabalhados ao longo de séculos, né, por diferentes povoados, civilizações, populações, e ela chegou até os dias de hoje com vários significados diferentes. Então nós começamos introduzindo esse conceito. E nós falamos sobre a ginástica como uma forma de filosofia de vida. Toda vez quando a gente fala, né, é necessário que você faça atividade física, que você mantenha a prática regular de atividade física, o que as pessoas pensam primeiramente? Fazer ginástica, né? Mas qual é a diferença entre ginástica, educação física, atividade física, né? Então existem diferenças conceituais. O grande importante de tudo é sabermos, entendermos que a ginástica ela está dentro de um grande conjunto, que que fazem parte da cultura corporal, certo? Então, quando a gente pensa em esportes, lutas, danças, jogos, tudo isso foi feito, construído pela humanidade durante toda a história dela. E uma dessas formas aí é que a gente chama de ginástica. E ela remonta desde tempos muito antigos. Sabe-se que desde lá da pré-história, o homem já vinha sempre tentando modificar o seu corpo, tentando sempre buscar uma melhoria do seu corpo, certo? Então, isso daí foi passando de tempos em tempos, de tal maneira que há registros, né, de civilizações muito antigas que praticavam a ginástica, como foi da Grécia Antiga, né? Vamos retornar ali para a cartela anterior, né? E aí a gente vê aqui, ó, que na Grécia Antiga a ginástica era muito mais do que uma preparação militar, né? Ela era também uma forma de se atingir padrões estéticos e homenagear os deuses do Olimpo, certo? Então, na Grécia Antiga, lá do tempo dos helenos, eles viam a ginástica não somente como uma forma de preparação de soldados, de guerreiros, mas também como um método de exercícios que fortaleciam o corpo, que tornava o corpo mais sadio, né? Então, naquela época, eles já tinham essa mentalidade de praticar a ginástica como uma forma de preparação física para a saúde, para a estética também, porque eles se fixavam muito nos valores estéticos, na questão da proporção, do equilíbrio, né, das aparências. Por isso que tanto no próprio corpo, como também na arte, eles buscavam sempre esse equilíbrio entre tudo, né? As esculturas, as pinturas, a gente observa sempre um cuidado muito grande de representar as coisas de forma bem proporcional, bem alinhadas, bem equilibradas. E aí o corpo também era visto dessa maneira. Um corpo bem alinhado, bem equilibrado, né, com as proporções todas bem feitas, né? Braços, pernas,
tronco. Então, esse ideal aí de corpo, ele era propagado pela Grécia inteira, né? Nós sabemos, aí já vimos em alguns, nas aulas de história que vocês possam ter tido, que a Grécia era formada por vários reinos, na verdade, né? Não era um país unificado, ele tinha vários reinos ali que formavam a civilização grega, né? Mas todos eles tinham em comum esse detalhe de que eles viam a ginástica como uma forma de preparação militar, uma forma de preparação física, mas também tinham uma coisa em comum, né, com as outras civilizações, uma coisa bem diferente, que era o fato de que eles viam também a prática da ginástica como uma forma de agradar aos deuses do Olimpo. Daí surgiu então a ideia de homenagear aos deuses, né, por meio das disputas olímpicas, né? Daí surgiu as Olimpíadas, certo? Então era uma forma também de comungar as práticas físicas com os conceitos religiosos, certo? Então vejam só como tinha bastante significado nessa civilização grega. Já do outro lado, né, a gente sabe que a Grécia é representante aqui do Ocidente, né, da história clássica ocidental. Mas a gente passando para o outro lado do mundo, no Oriente, as coisas eram vistas de forma diferente. Por exemplo, lá na Índia, foi desenvolvida uma forma de ginástica cujo objetivo principal era a conscientização corporal e integração do ser humano como um todo. Então, gente, para o oriental, quando eu digo assim, o oriental, a gente inclui o pessoal que está na grande civilização ali da Índia, da China, do Japão, todos aqueles daquela região ali da Ásia. Então, eles viam a prática de exercícios físicos, e olha que eles também foram grandes desenvolvedores, né, de métodos de treinamento. Eles viam a prática de atividades físicas como uma forma também, não só de preparar guerreiros, porque eles também tinham guerreiros muito fortes, vide aí a questão das artes marciais, né? As artes marciais mais famosas surgiram desse lado do mundo, lá no Oriente. Então, com certeza, eles eram muito bons em utilizar a preparação física para preparação, para formação de guerreiros, mas eles principalmente viam, né, tinham como ponto de vista o fato de que você podia praticar a preparação física, a ginástica dentro daquela cultura lá, como uma forma também de integração do seu corpo com a sua mente, de conscientização corporal. Então não era somente você ficar mais forte, ficar mais resistente, mais rápido, era também o fato de você se ver como um ser humano melhor, integrado com um todo ao seu redor, certo? E através disso, buscar mais a sua felicidade, o seu equilíbrio interno. Então, não era somente algo externo, era também algo que fosse voltado para dentro de si, que você pudesse se voltar para si e aí você encontrar ali a sua própria felicidade, né? Então vejam as diferenças de visão, né, entre o mundo ocidental e o oriental. E isso foi perpetuando ao longo dos séculos e influenciou fortemente a nossa forma também de viver a questão da prática de atividades físicas. Então a ginástica ela traz esse histórico e essas influências para os dias de hoje. E aí nós vimos sobre o conceito, né, de ginástica. Antes de entrarmos nos conceitos, vamos relembrar um pouco desse aspecto histórico, né, da ginástica séculos depois, já próximo aqui do século XX. Então, olha só,
O movimento ginástico europeu ocorreu no século XIX e abrangeu estilos de trabalho com ginástica na escola, propostos pela Suécia, Inglaterra, França, Dinamarca, Áustria e Alemanha. Então, aí nesse período do século XIX, nós aprendemos que a ginástica ela foi utilizada como uma ferramenta política e social também para aqueles países da Europa. Foi uma época de muitas crises políticas, sociais, revoltas, revoluções. As pessoas estavam ali necessitando de mudanças, necessitando de valorização da sua própria identidade nacional, e a ginástica foi usada como uma forma de fortalecer isso. Então, pregava-se aos jovens, principalmente, a prática da ginástica nas escolas, como uma complementação do ensino, onde lá eles pudessem se tornar seres humanos mais fortes e, consequentemente, acreditava-se, né, que isso tornaria também a nação mais forte. Então, havia ali uma congruência, né, dos princípios, da filosofia da ginástica dentro do movimento ginástico europeu e que influenciou fortemente também a prática da ginástica competitiva até os dias de hoje. Vocês podem observar nessa imagem, né, um atleta, um ginasta europeu lá do século XIX, e ele está ali realizando um movimento nas barras paralelas, que é uma das provas utilizadas na ginástica artística dos dias de hoje. Então vejam aí essa correlação que existe, né, entre os fatos históricos. E agora sim, vamos relembrar o conceito de ginástica. Nós aprendemos que é uma denominação dada a um conjunto de exercícios físicos que tem por objetivo melhorar o corpo humano. Então, gente, todo tipo de exercício físico que é utilizado para melhorar o seu corpo, para fortalecer, seja qual for o seu objetivo, se for um objetivo competitivo, se for um objetivo de lazer, se for com objetivo estético, se for com objetivo terapêutico, tudo isso, né, independente dos objetivos com que ele é usado, é ginástica. Toda forma de preparação física, quando você utiliza exercícios físicos diversos, né, metodologizados, todos sequenciados, você está ali trabalhando ginástica, certo? Então, ela pode ser utilizada também como uma forma de preparação para outros esportes. Toda vez que você vai para a academia, faz exercícios na academia, ou até fora dela, né, também, abdominal, apoio, polichinelo, isso são formas de ginástica. E ele é utilizado para você fortalecer o seu corpo. Então, esse é um dos benefícios aí da prática da ginástica. Mas por que ginástica nos dias de hoje? A ginástica é uma atividade corporal completa, pois contribui para o desenvolvimento nos aspectos motores, cognitivo, emocional, etc. E serve de base para a prática de outras atividades físicas, além de benefícios como coordenação, força, agilidade, confiança, disciplina, organização e criatividade. Então, gente, a ginástica ela é uma modalidade muito atual. Você pode estar praticando ela, sim, na sua atividade física diária. A ginástica ela vai lhe proporcionar justamente isso, um desenvolvimento em todos os seus aspectos, seja físico, seja mental, seja emocional. Então, a gente pode até dizer que a ginástica é uma das modalidades completas. Você vai trabalhar o seu corpo como um todo. Então, ela traz muitos benefícios. Ela vai melhorar diversos aspectos do seu movimento. Essas habilidades, essas capacidades físicas, aí, a coordenação, força, agilidade, tudo isso é melhorado. Mas como? Como que eu vou, então, praticar a ginástica? Eu não sei fazer aquelas piruetas, não sei fazer aqueles movimentos que eu vejo na televisão, as ginastas fazendo, né? Vejam, não estou aqui falando somente de ginástica competitiva, ou também conhecida como a ginástica olímpica. Não é disso, não é somente isso que você tem que saber fazer.
Lógico que não é simplesmente já chegar direto e fazer movimentos nas barras paralelas ou na barra fixa. Não, não é necessário você já saber logo de cara fazer estrela, fazer parada de mão. Isso daí são movimentos muito mais avançados. Você pode começar com algo bem mais básico, né? Explorando todos os movimentos do seu próprio corpo. E aí nós vamos lembrar quais são eles. Movimento de locomoção, né? Quais são os movimentos de locomoção? Andar, caminhar, correr, rastejar. Todo movimento que você usa para sair de um ponto até outro, você está fazendo um movimento de locomoção. Você pode explorar isso. Diversas formas de locomoção, utilizando o espaço ao seu redor, né? Alto, baixo, esquerda, direita, várias formas diferentes de se locomover. Você estará trabalhando aí a sua locomoção. É só parar para pensar um pouquinho. Movimento de manipulação. Toda vez que você interage com objetos, você está manipulando eles. Esses movimentos podem ser com as mãos, com os pés, com qualquer parte do seu corpo, desde que você esteja interagindo com esse objeto. E ali, então, você encontra diversos tipos de movimentos que são característicos da nossa espécie humana. Arremessar, pegar, bater, jogar, quicar. Todos esses movimentos são movimentos manipulativos. Existem outros, diversos. Existem também os movimentos estabilizadores, né, que são aqueles responsáveis pelo seu equilíbrio corporal. Então, movimentos de se equilibrar numa perna só, de tentar mudar a sua posição, de tentar explorar o seu corpo dentro dessa atração da gravidade, desafiando a atração da gravidade. Então, por exemplo, tentar se manter apoiado em 4 apoios, né? As mãos, as pernas, e vai variando. Existem várias formas de trabalhar. Na internet vocês também podem encontrar diversos tipos de trabalhos ginásticos básicos aí para o dia a dia de vocês. Inclusive, uma das modalidades que você pode começar é a própria calistenia também. Muito bem, então, depois que a gente falou desse conteúdo da ginástica, nós falamos sobre as práticas de aventuras urbanas. Então, as práticas de aventura urbana surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e o deslocamento nesses espaços para extrair deles as experiências de quebra de rotina e experimentar novas sensações, como o skate, que surgiu como adaptação do surf. Outras são praticadas exatamente como na natureza, como o slackline, e ainda existem aquelas específicas dos ambientes urbanos, como o parkour e o patins. Então aí, quando a gente introduziu esse conceito de práticas de aventura urbana, nós definimos alguns esportes, começando pelo skate. Então o skate surgiu na Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 60. Nas competições só existem 2 categorias, a street, que é um circuito com obstáculos, e a half pipe, que é uma rampa em formato de U. Depois do skate, nós falamos sobre o patins. Então, os patins passaram a ser usados como meio de transporte bastante utilizado, principalmente por jovens, em cidades com malha viária plana e de lazer, dividindo o espaço com skates e bicicletas nas pistas e nas rampas de manobras. E depois nós falamos sobre a bicicleta. O ciclismo é um esporte individual ou por equipe, que utiliza a bicicleta como meio para realizar corridas em estradas, pistas cobertas ou não, terrenos acidentados com aclives e declives e sob a forma de exercícios artísticos em equilíbrio. E por fim, nós falamos aí também outro esporte de aventura urbano, que é a corrida de aventura, né? Embora a corrida de aventura também seja considerado um esporte de aventura na natureza. Então, a corrida de aventura é uma modalidade na qual participam equipes formadas por 3 a 5 atletas, os quais utilizam bússolas e mapas para se orientar. Vence quem chegar primeiro à linha após passar obrigatoriamente
por todos os pontos de controle espalhados ao longo do percurso. Então, não basta somente quem chega rápido no final. Você tem que saber também se orientar utilizando um mapa, uma bússola e um cartão controle onde você vai passando por diversos pontos. Está vendo ali, ó, tipo uma cestinha ali ao lado do corredor? É ali onde tem o marcador, onde você vai furar o cartão controle, garantindo assim que você está realmente passando por todos esses pontos obrigatórios antes de chegar na linha de chegada, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.